Olá, meus amigos. Eu vou fazer um vídeo agora que talvez seja desmotivador para alguns, seja um alerta para outros. Para mim pode ser um desabafo, pode ser o meu limite, mas esse vídeo é para mostrar um pouco da realidade do que é viajar para a Patagônia, do Rio de Janeiro até a Patagônia, Patagônia chilena e Patagônia argentina, com família, minha esposa e minhas duas filhas, uma filha de 15 anos, inclusive foi o presente que ela escolheu foi fazer essa viagem, e uma filha de 7 anos. Eu até pontuei algumas coisas aqui e eu quero dizer que essa experiência ruim que eu tive foi uma experiência minha, não quer dizer que isso seja geral, né? Seja para todos. Mas é importante quem está planejando fazer essa viagem se atentar a esses detalhes que podem alertar, podem te dar novas rotas. Primeiro ponto é perguntar se você, como motorista, como pai de família, teria paciência de ficar por 16 horas dentro de um carro com 3 mulheres, né, com uma esposa, 2 filhas com diferença de idade muito grande. Se você tem paciência, se você atura muito falatório, porque até enquanto está rolando um bate-papo, uma conversa, um diálogo, é muito legal você estar conversando. Mas chega uma hora que é muito tempo na estrada, isso para as meninas se torna um pouco chato. Então elas começam a incomodar sem querer. Brincadeirinha boba, falatóriozinho bobo, sabe? Coisa de criança, coisa que chega uma certa hora que você dá vontade de dar um basta, de brigar, de pedir para parar, mas não tem como, porque são crianças e você escolheu fazer essa viagem tão longa. E uma coisa que acontece muito, que é normal entre crianças, né? São disputas. Uma criança quer parar num ponto para ver um bichinho, uma coisa boba, enquanto a outra de 15 anos acha aquilo horrível, não tem nada a ver. Então começa a gerar disputa de território, disputa de comida, disputa de doce. Para na lanchonete para almoçar, para tomar um café, uma quer um chocolate, uma quer outra coisa. Outro ponto importantíssimo é sobre a hospedagem. Eu fui de carro, né? Eu não sei se eu já falei, mas eu tenho uma Frontier 2014, eu saí do Rio de Janeiro, fui direto para... Rodei 10 mil e poucos quilômetros. E não é a primeira viagem que eu faço dessa forma, tá? Uma das vezes que eu fui lá pro Aconcagua, eu não me programei para dormir em certos pontos. Então foi horrível, porque tinha lugar que eu não conseguia hospedagem boa, eu ficava em qualquer, sabe, em qualquer Airbnb, em qualquer hotel, foi ruim. Dessa vez eu me organizei. Só que eu fiz um trajeto longo, eu rodei 1.200 quilômetros por dia. Será que vale a pena você fazer se organizar, preparar os hotéis? Quantos quilômetros você vai conseguir andar? Será que isso também não vai ser cansativo para você? Por exemplo, eu fiz 1.200 por dia, eu gosto muito de dirigir, e eu estou acostumado a dirigir. Mas só que chegou um certo momento que eu não podia parar para descansar, porque eu tinha que chegar naquela cidade, porque eu já tinha pago o hotel. Então, esse é um ponto que gerou muito estresse, eu tive que correr. E você correr numa estrada ou num país diferente, em família, seria imprudência, porque qualquer tipo de acidente ou incidente, você pode colocar toda a sua viagem a perder. Outro ponto que também me chamou a atenção e me fez repensar sobre essa viagem. A sua esposa, ela é sua parceira, ela é sua copiloto, ela entrou no clima da viagem, ela sabe as dificuldades que você pode passar, ela sabe que no Airbnb que você alugar, pode ser que o lençol não esteja tão cheiroso quanto da casa dela, da nossa casa. Será que isso não vai gerar um desconforto, uma discussão, como gerou para mim? Será que ficar um dia sem tomar um café da manhã ou o almoço? Inclusive sobre o almoço, eu levei a minha cozinha, né? É um armário que eu tenho com fogareiro, gaveta. Então eu fiz as minhas refeições. Será que a sua esposa realmente ela aceita isso ou não?
ela é sua copiloto, ela vai te auxiliar ou vai dormir o tempo todo? Ela vai te auxiliar na arrumação das coisas, ela vai ser minimalista ou ela vai encher a bagagem de coisas que ela não vai usar, coisas naturais de mulher, né? Então isso é um ponto importante para quem vai de carro, tá? Quem vai de avião tem um certo limite, né? Não tem como. Mas quem vai de carro pode achar que o carro cabe tudo. E tinha momentos que eu tinha que pegar uma tal peça de roupa numa mala, eu tinha que descarregar o carro todo, sabe, para pegar. Então, o terceiro ponto seria a sua esposa. Será que ela está sendo bem parceirona contigo ou ela está só ali? Será o que vai dar? Isso pode gerar um pouco de estresse, tá? Um quarto ponto que me deu um pouco de trabalho foi em relação a eu estar num país diferente sem moeda local. Em algumas regiões, lá na Argentina, nos primeiros pedágios, até conseguia passar cartão. Só que o cartão, eu tinha que sair da cabine, eu tinha que sair do carro, eu precisava passar um cartão sair do pedágio, passar o cartão no guichê e depois eles me darem autorização para passar no pedágio. Eles não aceitavam cartão de crédito. E outros pedágios ali em Corrientes ou Entre Rios não aceitava cartão, somente dinheiro. Eu tive que dar o meu jeito, fazer câmbio para levar dinheiro em efetivo, né? Outra coisa que gerou um pouco de estresse também é sobre as paradas. Parar em família, você tem que ser muito moderado, porque você está com 2 filhas e esposa, e às vezes uma parada pode demorar horas. Tem banheiro, né, com mulher diferente, é difícil, né? Quando é mais com criança, o banheiro tem que ser limpo, então às vezes você parava no local, não era interessante, você tinha que mudar de local. Às vezes não tinha um local limpo, você tinha que insistir com a filha para ir naquele banheiro, era o único que tinha, né? Então o planejamento da rota é complicado porque às vezes você não sabe para onde está indo, né? Mas é importante você tentar buscar parar em postos de confiança. Ali na Argentina tem muito posto YPF, que é uma rede muito legal, é muito segura e é limpo. Então, esse trajeto, essas paradas rápidas que podem demorar horas, pode prejudicar horas de espera, você pode demorar a chegar no seu Airbnb ou no seu hotel. Será que pelo caminho vale a pena visitar lugares? Será que não é melhor você fazer igual eu fiz nessa viagem, que eu andei 1.200 por dia, para eu ter mais dias lá na Patagônia? Eu já teve viagem minha que eu parei no meio da rota para ficar numa cidade. Não valeu a pena. Eu perdi um dia à toa, poderia ter explorado mais lá em Mendonça. Eu estava indo para Mendonça para visitar a Cordilheira dos Andes e até a Concagua. E eu parei numa cidade, no meio do caminho eu parei. Fiquei ali uma noite para conhecer. Então não compensou. Eu perdi um dia praticamente. Então essa questão das paradas são importantes. Você tem que definir com sua esposa e sua família se vale a pena parar no meio do caminho para visitar algum local, ou se realmente vai ser uma viagem direta. Se for uma viagem direta, essas paradinhas rápidas para refeição, para banheiro, tem que ser muito definida e muito eficiente, né? Então, esses 5 pontos que eu coloquei aqui me trouxeram uma realidade assim, que eu não repetiria hoje. Infelizmente, dessa forma que eu viajei assim, com família, fazendo as minhas refeições pelo caminho, querendo ser rápido, com criança, com idades diferentes, não foi interessante, não foi bom. Eu não vou repetir mais dessa forma, eu vou ter que me adaptar de outra forma, talvez num carro maior, ou num motorhome, num camper, ou então me preparando melhor financeiramente, ou com mais tempo. Eu tinha somente 15 dias para visitar a Patagônia. Então, esse é um vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar você que quer fazer essa viagem, tem um sonho de viajar em família, mas eu estou tentando mostrar para vocês que a realidade não é bem essa do que o Instagram mostra.
Faça um bom planejamento, converse bem com sua esposa, tente ver os contras. Esse viagem é para te mostrar o que tem de contra pelo caminho, né? Então tenta mensurar esses contras, os perrengues, os problemas que podem ter, para ser uma viagem interessante, uma viagem gostosa, né? Certo, meus amigos? É um vídeo, assim, talvez um pouco demorado, mas eu acho que vai ser interessante para quem pretende viajar. Um grande abraço para vocês.